O lado obscuro da criação de Fred vs. Jason. A ideia de juntar dois dos maiores ícones do terror, Fred Krueger e Jason Voorhees, parecia perfeita no papel. Mas por trás das câmeras, a criação de Fred vs. Jason foi marcada por conflitos, inseguranças e um ambiente pesado, quase tão caótico quanto os próprios filmes de terror que inspiraram o projeto. O que muitos fãs não sabem é que esse crossover ficou preso no limbo de Hollywood por mais de uma década, cercado de brigas internas, roteiros descartados e disputas criativas que quase impediram o filme de existir. Tudo começou nos anos 90, quando a New Line Cinema finalmente adquiriu os direitos de Jason. Desde então, vários roteiristas foram chamados para tentar encontrar um equilíbrio entre dois vilões completamente diferentes. O problema era simples e ao mesmo tempo impossível: como criar uma história onde nem Fred nem Jason saíssem realmente derrotados? Essa dúvida gerou mais de 10 roteiros totalmente diferentes, alguns incluindo cultos demoníacos, plot twists bizarros e até elementos sobrenaturais que deixavam os produtores desconfortáveis demais. Nesse período, as reuniões eram tensas. Os executivos da New Line tinham medo de estragar duas franquias milionárias. A equipe criativa vivia sob pressão extrema, e escritores relatavam noites sem dormir tentando encontrar uma saída que agradasse a todos. Alguns chegaram a dizer que trabalhar no filme era como pisar em um campo minado emocional. Outro lado obscuro foi a disputa entre fãs e produtores sobre o tom do longa. Os fãs queriam violência brutal, mas a New Line queria humor e suavidade para atrair um público maior. A briga entre terror raiz e terror comercial dividiu equipes, atrasou gravações e forçou mudanças de última hora. Decisões eram revistas, cenas eram reescritas no mesmo dia e rumores dizem que até discussões acaloradas aconteceram nos bastidores. Além disso, o clima entre os próprios intérpretes dos personagens também era complexo. Robert Englund, veterano no papel de Fred, ainda carregava o peso de anos de maquiagem dolorosa e longas horas de gravação. Já Jason mudou de ator durante a produção, criando insegurança sobre como o personagem deveria se mover, matar e até respirar. A falta de consistência gerava repetidas refilmagens e aumentava o desgaste de toda a equipe. E como se não bastasse, a censura americana também caiu pesada. Muitas mortes foram gravadas, mas suavizadas ou cortadas na edição, deixando a equipe frustrada. Havia um clima constante de "não podemos ir longe demais", algo que os produtores consideravam quase uma traição às franquias originais. No final, Fred vs. Jason finalmente chegou aos cinemas em 2003, mas apenas depois de superar anos de conflitos internos, decisões polêmicas e um processo de criação turbulento. Assim, enquanto o público se divertia vendo dois monstros lendários se enfrentarem, poucos imaginavam que, nos bastidores, o verdadeiro terror tinha acontecido bem antes das câmeras começarem a rodar.